Quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 11 ao verso 17. Eu vou repetir um sermão aqui hoje, então se você não está acostumado com o pastor Hélio repetindo o sermão, hoje vai ser a primeira vez nesses 3 anos que eu estou aqui. Mas eu não vou repetir do mesmo tamanho que eu preguei da primeira vez, eu quero pregar um pouco menor. E é um texto que eu preguei no dia 13 de julho do ano passado, já quase terminando aquela série de sermões em 2 Coríntios 5 e 6, quando nós falamos sobre o ministério da reconciliação. E antes de falar do ministério da reconciliação, Paulo faz uma introdução dos versos 11 até o verso 17, que eu gostaria de deixar como mensagem de fim de ano para a igreja de Vila Nova, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. E o meu tema nessa noite é 2 razões para servir. O que você quer fazer em 2023? Eu quero te dar, usando a palavra de Deus, 2 razões para servir. Hoje eu prego e o reverendo Rubens celebra a ceia. Amanhã ele prega e eu celebro a ceia. Então nós vamos trazer essa palavra como mensagem de fim de ano. E amanhã, que é domingo, nós teremos o culto à noite. O reverendo Rubens falará, trazendo uma mensagem de ano novo para a igreja. Eu quero ler o texto então de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 a verso 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes, de vos alegrardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos orar. Deus Santo, Pai amado, nós abrimos a palavra do Senhor, que é a verdade, e que é a instrução do Senhor para as nossas almas, para as nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor aplique à nossa alma, ao nosso entendimento, ao nosso coração e à nossa consagração à palavra que foi separada para a leitura e exposição nesta noite. Dá-nos, Senhor Deus, o privilégio de ouvir a Tua voz por meio da explicação da Tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, o privilégio de recebermos a Tua bênção por meio do Teu amor e da ação presente nos nossos corações do Santo Espírito do Senhor que habita em nós. Abençoa cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui para ouvir a Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pela internet. E abençoe aqueles que acessarão essa mensagem depois para a bênção da sua família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu disse, eu quero falar sobre 2 razões para servir. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um parágrafo maior, ou de um bloco maior da Escritura, que é conhecido como o bloco que fala sobre o ministério da aliança. Ele começa lá no capítulo 2, versículo 14, e ele vai terminar lá no capítulo 6, versículo 4.
Paulo, ele está defendendo o seu apostolado de acusações falsas de que ele tinha uma presença fraca, de que ele não era um bom apóstolo, de que ele sequer ensinava a verdade, de que ele era um covardão, um isentão, que não tinha coragem de enfrentar os problemas face a face com a igreja, em função de 2 visitas que ele havia feito à cidade de Corinto, mas que ele tivera problemas. Ele já tinha escrito a primeira carta tratando dos problemas da igreja. Ele achou que foi severo demais naquela carta, então ele escreve essa carta não para se desculpar, mas para explicar algumas razões de por que ele tinha escrito aquela carta e porque ele tinha feito 2 outras visitas à cidade para tratar de problemas disciplinares na vida da igreja. Ao fazer a sua defesa, Paulo então escreve essa pérola da Escritura, que é o grande parágrafo sobre o ministério da aliança. E ele termina o ponto alto desse ministério, dessa exposição, falando sobre o ministério da reconciliação, que é a grande tarefa que Deus deu para cada um de nós, filhos e filhas dele, é proclamar o evangelho que traz o perdão para as pessoas e ser um agente da reconciliação de pecadores uns com os outros, assim como Deus enviou Jesus para nos reconciliar consigo mesmo por meio da cruz. Mas antes de falar especificamente sobre o ministério da reconciliação, ele começa a falar sobre isso no verso 18, ele faz essa apresentação aqui a respeito de uma defesa sobre o que ele estava fazendo lá. E ao fazê-lo, ele nos dá 2 razões para servir. Qual é a sua motivação para estar na igreja? Qual é a sua motivação para participar das programações, dos trabalhos, dos encontros, das reuniões, dos cultos dessa igreja? E qual será a sua motivação para continuar a fazê-lo no ano de 2023? Então, Paulo diz, em primeiro lugar, que a primeira razão para servirmos é o temor a Deus. Ele diz no versículo 11, eu vou ler novamente: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, conhecendo o temor do Senhor. No versículo anterior, o versículo 10, Paulo disse que cada um de nós, e todos nós, sem exceção, compareceremos diante do grande trono de Deus para responder pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes que nós praticamos nessa vida que vivemos aqui na terra. Ninguém está isento de comparecer diante do tribunal de Cristo, porque Ele julgará a todas as pessoas. Nós, chegará um dia, ele diz no parágrafo anterior, deixaremos essa casa terrestre para morar numa casa celestial. E o que define isso é o que você faz por meio do seu corpo. Então, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ao dizer isso, ele então diz: conhecemos o temor de Deus. Nós sabemos que vamos comparecer diante de Deus. Então, o que nos motiva a fazer o que fazemos, o que nos motiva a falar o que falamos, o que nos motiva a pensar o que pensamos todos os dias da nossa vida? Será que não existe freios? Será que não existe limites? Será que eu posso fazer o que quiser? Será que o céu é o limite e cada um tem direito a sonhar o que quiser e fazer o que quiser, do jeito que quiser? A Bíblia diz não. Não é bem assim. Aquela história de que a sua liberdade só vai até onde começa a liberdade do outro não funciona. Nunca funcionou nessa terra. A nossa liberdade, ela vai até onde a palavra de Deus nos permite ir. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E todos nós prestaremos conta das nossas obras diante dEle.
1 Coríntios, capítulo 3, ali no início do capítulo 3, Paulo fala, a partir do verso 10, a respeito do grande fundamento da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento para a igreja que não seja Jesus Cristo. Ele é o grande fundamento da igreja. Mas ele continua no verso 10 em diante, dizendo o seguinte: mas o que você vai construir sobre o fundamento? Você vai usar feno, palha, madeira, ou vai usar pedras preciosas na sua construção? Que tipo de serviço você vai prestar para Deus? Um serviço que queima com o fogo facilmente, ou um serviço que será durável? Um provérbio popular do mundo das missões diz assim: se você quer plantar algo que dure apenas uma estação, plante flores. Lá em casa eu tenho uma floreira e eu gosto de plantar fuxiqueira delas. Aquela florzinha roxinha, branquinha, cresce rápido, dá muita flor, atrai os passarinhos, é uma beleza. Mas ela só dura 4 meses. Quando ela fica bonita, exuberante, de repente ela começa a secar um galho, secar outro galho, e você precisa ir lá arrancar tudo de novo e plantar tudo outra vez. Se você quer fazer algo que dure apenas uma estação, plante flores. Se você quer fazer algo que dure a vida inteira, plante árvores. Como o irmão que veio aqui à frente da igreja e plantou essas palmeiras imperiais, já tem uma vida inteira que elas estão aí. E quando nós morrermos, elas ainda vão continuar por aí. Eu tenho em casa uma fotografia da igreja presbiteriana de Paracatu, a igreja do Telmo. Uma foto de 1940. Atrás da igreja tem 2 palmeiras. Aí outro dia entrei na internet e peguei uma foto do ano passado. As 2 palmeiras ainda estão lá, tortinha do mesmo jeito. Se você quer algo que dure uma vida, plante árvores. Mas se você quer algo que dure para a eternidade, plante igrejas. A igreja vai durar para a eternidade. A República Federativa do Brasil não vai durar para a eternidade. Os Estados Unidos da América não vai durar para a eternidade. A União Soviética, Cuba, não vão durar para a eternidade. A igreja vai durar para a eternidade. Então, como nós servimos? Nós servimos porque amamos os homens, os elogios dos homens, as coisas do mundo? Ou nós servimos porque temos o temor de Deus no nosso coração? Então Paulo dá alguns recados para a igreja de Corinto que são muito úteis para nós. Primeiro, tema a Deus e mantenha a sua consciência limpa diante dos homens. Ele diz: nós conhecemos o temor de Deus e nós somos conhecidos pelas pessoas. Então, tema a Deus e mantenha a sua consciência limpa diante dos homens. Somente aqueles que temem a Deus podem manter a sua consciência limpa diante dos outros, porque eles estão equalizando, marcando os seus atos pela palavra de Deus e não simplesmente pelas inconstâncias do que os outros pensam a respeito de nós. Paulo continua dizendo, em segundo lugar, não dependa dos elogios dos homens, mas seja exemplo para eles, aí no versículo 12. Paulo está dizendo, não sirva por causa e buscando simplesmente os elogios dos homens, os aplausos. O Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, que quem serve por causa do aplauso já recebeu a sua recompensa, o aplauso. Mas se você serve a Deus, é Deus quem determinará a bênção que está reservada para você. Não dependa dos elogios dos homens. Tem pessoas que quando vão servir na igreja, esperam, quase que pedem, ficam jogando verde para colher maduro, para ver se sai um elogiozinho sequer de alguma coisa que fez. Não dependa dos elogios. É bom receber elogio, é muito bom quando alguém fala assim: pastor, seu sermão foi muito bom hoje, serviu para mim. É bom ouvir isso. Mas eu não posso pregar visando isso. Aqui na igreja nós não podemos servir simplesmente esperando o elogio, o aplauso que vem depois. Porque muitas vezes ele não vem. E se ele não vem e você sente falta e você começa a ficar chateado com isso,
você perde o objetivo e a motivação verdadeira para servir. Sirva por temer a Deus e não por desejar o elogio dos homens. Se você não deve servir por causa do elogio dos homens, das pessoas, também não fique desencorajado com as críticas dos homens, mas viva para a glória de Deus. O elogio nem sempre vem, mas a crítica sempre aparece. E nem sempre é aquela crítica que ajuda, mas é aquela crítica que realmente não gostou da coisa. Eu me lembro de uma vez, num culto como esse, terminou o culto, uma pessoa chegou lá na porta, antes de atravessar o portão da igreja, comentou com o irmão do lado: mas o culto hoje foi tão chué. Tão chué. Para quem que foi o culto? Foi para Deus ou foi para nós? Se nós ficamos preocupados demais com o que os outros vão falar de mal, nós não vamos nem sequer sair de casa. Porque sempre haverá uma palavra maliciosa, haverá um elogio. E assim como nós temos que tomar cuidado com o elogio que tira o foco do serviço, nós também temos que tomar cuidado com a crítica que tira o foco do serviço. Tem irmãos que não servem porque não recebem elogios. E tem irmãos que não servem porque foram criticados em algum momento. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza, as duas coisas vão acontecer, numa hora ou noutra. Às vezes uma depois da outra, na mesma noite ou no mesmo dia. Mas às vezes não. Às vezes vai ser só uma ou só a outra. E você que quer servir a Deus, precisa aprender a conviver com isso, porque na igreja não é diferente. Nós somos pecadores. E tem hora que essa natureza humana atrapalha. Ela aparece e ela mostra as unhas. Então, qual que é a sua motivação para servir? O elogio, não ter críticas ou o temor do Senhor? Sirvo porque eu temo a Deus e a sua palavra. Eu sirvo da forma como eu sirvo por causa do temor de Deus. Tema a Deus e mantenha a consciência limpa. Não procure o elogio para o seu serviço, deixe ele vir voluntariamente, naturalmente. Não fuja das críticas ou não deixe de servir por causa das críticas, porque elas acontecerão. Tem um tal de Satanás que é muito interessado no seu fracasso e ele tira proveito dessas coisas. Por isso, aprenda o temor do Senhor. Temor é respeito a Deus. Temor é amor pela sua palavra. Temor é estar consciente de que a palavra de Deus é que determina o que é bom e o que não é bom. O resto, simplesmente é o resto. E nós temos que aprender a conviver com isso. Nós precisamos colocar tudo isso diante do nosso Deus. Qual é a sua motivação para servir na mocidade, no grupo das mulheres, no ministério de homens, no departamento de prestação de contas, de exame de contas, no conselho, na junta diaconal, no ministério de acolhimento? Tem vários. Qual é a sua motivação? Que seja o temor do Senhor na sua vida. Segundo, qual é a sua motivação para servir a Deus na Igreja Presbiteriana de Vila Nova em 2023? O segundo motivo é o amor de Cristo, versículo 14 até versículo 17, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger é exatamente apertar o coração, apertar a gente contra a parede. Ele nos constrange, ele nos coloca contra a parede, ele nos aperta o coração. Quando nós julgamos o que Cristo fez por nós, a nossa motivação não é o elogio, a nossa motivação não é a falta de críticas ou a ausência delas, a nossa motivação é o temor do Senhor e o amor de Jesus por nós. Jesus morreu por nós na cruz. Ele morreu por você.
Eu me lembro que há alguns anos atrás a revista Ultimato colocou como capa da revista a Jesus crucificado. Foi um escândalo porque protestantes não gostam de crucifixo. Mas eles colocaram lá uma gravura da Idade Média de Jesus Cristo crucificado, com fraldão e tudo. E a pergunta que a revista fez é: isso te escandaliza? Porque escandalizou o mundo daquela época. E tem mais, Jesus Cristo não foi crucificado usando um fraldão. Ele foi crucificado nu, perante os olhos de todos os homens, mulheres e crianças que passassem por ali. Ele sofreu humilhação, ele apanhou, ele foi chicoteado, ele teve que carregar a sua cruz nu por toda a cidade, até sair do lado de fora, e foi pendurado nu, alto, para que pudesse ser visto de longe pelas pessoas. Hebreus capítulo 12 diz que Jesus Cristo não fez caso da ignomínia quando morreu por nós. Ignomínia é a vergonha pública. A ignomínia é aquela vergonha que você passa em público, que não tem como você esconder o rosto, que não tem onde esconder a cara, que não tem nenhum lugar para você pular e ficar ali atrás escondido. Você tem que ficar na frente dos outros e viver a sua vergonha. Isso a Bíblia chama de ignomínia. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus não fez caso disso, porque Ele fazia isso por você, por mim, por nós, naquela cruz. Então, quando nós pensamos no que Jesus fez por nós na cruz, a Bíblia diz que isso aperta o nosso coração, isso nos constrange. Então a gente começa a pensar: um morreu por todos, logo todos morreram. E aí, Hernandes Dias Lopes, no seu livro sobre 2 Coríntios, ele faz 4 ou 5 observações sobre o amor de Jesus, descendo aqui do verso 14 até o verso 19. Primeiro, Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, porque o texto diz que ele morreu por nós. E isso é salvação. Cristo morreu para que você pudesse viver a eternidade com Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio de salvação pelo qual você possa viver a eternidade, desfrutar da bênção de morar com Deus por toda a eternidade, a não ser recebendo a salvação que Jesus Cristo ofereceu por você naquela cruz vergonhosa, naquele dia, na entrada da Páscoa. Ele morreu para que vivêssemos por meio dele. E é isso que nos constrange. Cristo nos deu a salvação para que nós pudéssemos experimentar a sua representação, a sua mediação, a sua substituição dos nossos pecados e o favor da obra dele por nós. Segunda observação que o reverendo Hernandes Dias faz sobre esse texto é que Cristo morreu para que vivêssemos para ele, versículo 15, os que morreram não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo nos dá um novo propósito e Ele nos dá uma nova motivação para servir. Nós fazemos para Ele e não para nós. Todas as vezes aqui na igreja que nós fazemos para nós mesmos, dá problema. Mas todas as vezes que nós fazemos para Jesus, a bênção. Ele derrama bênção sobre todos os outros, usando o nosso serviço. Viver para Cristo é servi-lo. E a motivação para servi-lo é o amor constrangedor que ele praticou, demonstrou, viveu, mostrou, provou por nós naquela cruz. Ele morreu para que vivêssemos para ele. A terceira observação é que Cristo morreu para que vivêssemos com ele. Olha o verso 16.
Ele diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Se antes a gente conhecia Cristo fisicamente, agora nós o conhecemos pela fé. Mas o que Paulo está enfatizando aqui é que nós conhecemos Cristo. Nós não conhecemos Cristo de ser apresentados para Ele, apertar a mão: oh, meu nome é Hélio, muito bom, Senhor Jesus Cristo. A gente vai fazer isso lá no céu, se Deus quiser. Tem a eternidade inteira para fazer. Mas hoje, nenhum de nós vê Jesus. Nós cremos em Jesus pela fé, por aquilo que a Bíblia diz para nós, por aquilo que está escrito, por aquilo que é testemunhado pelos apóstolos, está registrado na palavra de Deus. Então ele diz que nós conhecemos a Jesus agora pela fé, e nós vivemos com Jesus. Pedro vai dizer isso de uma maneira um pouco diferente, 1 Pedro 1, verso 8. A quem não havendo visto, amais, e com alegria indizível. Nós podemos experimentar uma alegria que não tem como dizimar, dividir, separar em partes, mesmo não vendo Jesus com os nossos olhos. A quem não havendo visto, amais, com uma alegria indizível. É o que diz 1 Pedro 1:8. Nós vivemos com Ele. É muito interessante quando você lê o relato de Marcos, capítulo 3, versículo 14, quando diz que o Senhor Jesus escolheu os apóstolos. E a Bíblia diz que Ele os escolheu para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar. Depois nós vamos ver o Espírito Santo separando Barnabé e Paulo em Atos, capítulo 13. O texto diz que o Espírito Santo diz à igreja: separem para mim, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho preparado para eles. Aí a gente aprende uma coisa interessante, que quando nós somos chamados para servir, os maiores beneficiários disso somos nós mesmos, muito mais do que aqueles a quem servimos, porque nós fomos chamados para estar com Ele, nós fomos chamados para servi-lo. Quem é chamado para servir a Deus se aproxima mais dEle. E eu me lembro que eu tive essa experiência em 1986, quando eu fui presidente da mocidade da minha igreja. Um ano difícil. Naquele ano eu aprendi a não jantar mais, porque não dava tempo. Chegava do trabalho, tomava banho, saía para visitar os jovens, para eles frequentarem a igreja, não parar de frequentar a igreja. E a gente fazia isso toda noite. Aí eu parei de jantar. Não parei de engordar, mas parei de jantar. E eu me lembro que naquele ano eu aprendi, no trabalho da mocidade, fazendo compras, fazendo pagamentos, organizando tarefas, distribuindo tarefas, que Deus chega perto da gente. Alguns anos atrás, minha filha caçula serviu na UPA da igreja. Ela serviu junto com o pastor que cuidava dos adolescentes. No final do ano, ela chegou para mim e disse assim: pai, nunca mais eu vou deixar de servir na igreja. Porque quando a gente serve na igreja, parece que Deus chega perto da gente. Quando a gente serve na igreja, parece que Deus chega perto da gente. Então a pergunta que eu faço é: qual a sua motivação para servir? Se ao servir, se ao oferecer algo de você para o outro irmão, para a outra irmã, num trabalho que talvez você fique até mais tarde, seja o primeiro a chegar e o último a sair, isso vai acontecer hoje com certeza, com alguns irmãos. Talvez você chegue em casa o mais cansado de todos, mas você chega sabendo que serviu a Cristo, e que Ele estava com você o tempo todo. E é interessante que quando a gente serve a Cristo, a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê a mão de Deus se movendo, a gente começa a perceber que não somos nós, mas é Ele que está fazendo, e a gente está participando disso ali ao vivo e a cores. Eu me lembro de uma experiência de uma presidente da mocidade, de uma igreja que eu pastoreei. Nós resolvemos fazer um encontro de jovens,
A nossa mocidade tinha 13 jovens. Então nós desafiamos aquela mocidade a fazer um encontro com 20 igrejas presbiterianas de uma só vez. Vamos convidar 20 igrejas. Vamos ver se a gente consegue juntar 200 pessoas. Isso foi lá em 1994. E a presidente da mocidade regalou o olho e falou: pastor, vamos fazer. Mandamos convite para 20 igrejas. Achávamos que a gente ia tentar alcançar 200 pessoas. Vieram ao nosso encontro 386 pessoas. De 11 igrejas só. Foi o maior encontro de jovens da região naquela época. Era sobre avivamento. E a coisa foi acontecendo. A gente não tinha lugar para hospedar, as inscrições que a gente nem encerrava. Eu tive que colocar um grupo de moças num paiol e ouvi o pai dela chegar para o pastor que eu tinha convidado para ser o preletor e dar uma bronca. Ele chegou para o pastor, que era mais velho que eu, na época eu era bem mais jovem, e falou assim: esse seu presidente da mocidade é muito desorganizado. Olha onde ele colocou minhas filhas. E aí o pastor disse: não, eu não sou o pastor não, o pastor é quem você está chamando de presidente da mocidade. Aí ele me pediu desculpas, depois ainda deu uma oferta para ajudar a pagar as despesas. Mas quando terminou, o presidente da mocidade foi trabalhar no dia seguinte, na segunda-feira. Ela disse que estava indo para o trabalho e de repente parou no meio da rua. E ela disse que parou assim e pensou: aconteceu. Como que aconteceu? Ela viu Deus agir na vida dela. E ela percebeu isso no dia seguinte. Aquilo marcou a vida da igreja naquele ano. Marcou o meu ministério profundamente. Quando a gente serve a Deus, a gente anda com Ele. E Ele anda com a gente. E só percebe quem serve, quem trabalha. Quem fica só olhando, não percebe. Por isso, envolva-se. Se apresente. Revitalize a sua consagração. A quarta observação que o reverendo Hernandes faz sobre esse texto, ele diz que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós para que vivêssemos a nova vida. E assim diz o verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Isso é santificação. O amor de Cristo nos constrange, nos leva a servi-lo e nos santifica. Ele faz com que nós nos tornamos pessoas melhores, mais atentas, mais maduras, mais cheias do fruto do Espírito Santo, mais atuantes, mais perspicazes na vida da sua igreja. Então, quais são as duas motivações para você servir em 2023? O temor de Deus, o amor de Cristo. Por quê? 3 aplicações breves. Primeira, temor e amor são a base do ministério da reconciliação. Se você teme a Deus, se você ama a Cristo, você vai ser bênção na vida dos outros. Você vai ser instrumento de Deus para que pessoas conheçam o perdão dos pecados e conheçam o perdão uns dos outros, mediante a reconciliação. Paulo diz que se não tivermos o temor de Deus, se nós não amarmos a Cristo, nós não aprenderemos a servir os outros. Segundo, temor e amor são a base da motivação que vence a indiferença. Às vezes nós convidamos alguns irmãos para servirem, e aí a gente ouve inúmeras desculpas. Não tenho tempo, não dou conta. Uma vez o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o fazer isso. Eu não sei o fazer isso. Sabe? Eu não sei falar. Deus disse para Jeremias, e daí? Jeremias falou para Deus: eu não passo de uma criança. E Deus disse: e daí? Eu vou colocar na sua boca as minhas palavras. E aí o que você falar, ai de quem estiver na frente.
Suas palavras serão como um martelo que esmiuça a penha, porque serão as minhas palavras. Moisés disse: eu não falo bem. Gideão disse: eu sou pobre, minha família é minúscula. E Deus disse: e daí? Para os três, Jeremias, Gideão e Moisés, Deus diz assim: eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Nós cremos que aquele que chama, capacita. Nossa escola dominical não tem outro objetivo a não ser capacitar. Então, se você não vem à escola dominical, é porque você está fugindo de ser capacitado por Deus para servir. Todo ano a gente dá um curso de treinamento para os professores da escola dominical. Janeiro não vai ser diferente, vai ter curso. Faça. Deixa Deus te capacitar, ofereça o seu serviço. E você que serviu no passado e acha que é inútil agora, não é. Eu fico pensando nos grandes homens e mulheres da Bíblia. Moisés começou a servir com 80 anos. Josué com 85. Ana, Simeão viram Jesus com 90. Então, você é uma criança. Dá para começar, sim, a idade que você tem. Deus vai te mostrar como fazer. Temor e amor são a motivação que vence a indiferença. Não deixe a indiferença dominar o seu coração. Sirva. Tema a Deus. Ame a Cristo. E terceira e última, temor e amor são a expressão do nosso compromisso cristão com a vida e com as pessoas a quem servimos. Temor e amor se expressam no nosso serviço. E não tem jeito de servir a Deus sem servir aos outros. Dietrich Bonhoeffer escreve no seu livro Vida em Comunhão que não tem como odiar o rosto do irmão por quem você ora. Como que eu vou odiar o rosto do irmão por quem eu oro? Então, vamos orar uns pelos outros, que aí o ódio vai começar a diminuir. Quando a gente ora por alguém, a gente se compromete com ela. Tem alguém na igreja que te irrita, ore por ele. Tem alguém na igreja que vive competindo com você para pegar o cargo que você quer, ore por ele. Tem alguém na igreja que você acha que é um chato de galocha, que sempre olha para você por cima dos óculos, ore por ele. Eu me lembro que quando a Edné me apresentou para um pastor, que tinha sido pastor dela, ele me olhou igual um scanner, de cima e embaixo assim, para ver se me aprovava. Tem irmãos que olham para a gente assim. Não tem problema. Se tem temor e se tem amor, vai ser aprovado pelo scanner. Não vai ficar barrado no raio-x. Tema o Senhor. Ame a Cristo. E você será uma bênção